Olá, um excelente sábado para você, sintonizado aqui nos Donos da Bola, na tela da sua Band Triângulo. Mais um fim de semana com o esporte paralisado em todo o planeta, mas tá assim de assunto. Tem entrevista, tem depoimento de presidente de time da região, tem conexão com os donos da bola lá de Belo Horizonte e tem também, claro, como todo sábado, Ronei Bentes. Tudo bom, seu Ronei? O moço de Tuiutaba. Tudo bom, seu Ronei? Tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui nesse momento complicado, né? E a gente vai falar, entre outras coisas também, sobre a incerteza da sequência ou não dos campeonatos estaduais. Eu, particularmente, acho que já acabou tudo. Também parece que já tudo acabou. Tudo bom, seu Matheus? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Ronei? Amigos ligados nos Donos da Bola. O futebol tá parado, né? Mas a gente pode ver que os bastidores andam bem quentes por aí. E a gente vai trazer um pouco dos bastidores para hoje. Futebol tá parado, mas e a conta bancária dos jogadores? A gente vai debater isso daqui a pouco, porque agora nós temos entrevista aqui nos Donos da Bola. Vamos falar de vôlei. Já está conectado com a gente o supervisor do Dentil Praia Clube para falar um pouco sobre essa temporada que terminou sem campeão, mas o Praia conseguiu os feitos que um campeão normalmente conseguiria. O Bruno Vilela está conosco remotamente via Skype. Ô Bruno, eu já te faço a primeira pergunta. Como é que é você fechar uma temporada, fazer um planejamento todo e simplesmente acabar tudo, não ter campeão, não ter nada? Tudo bom? Como é que está? Bem-vindo aos Donos da Bola. Olá, amigos, obrigado. Mais uma vez é um prazer falar com vocês aí desse grande programa, Os Donos da Bola. A gente fica meio triste, né? Meio frustrado, porque a gente trabalha a temporada inteira pensando justamente nesse momento da decisão, dos playoffs, das quartas, da semi, da final, onde a gente faz toda a preparação para o nosso time estar bem fisicamente, bem psicologicamente, para estar disputando aí o título. Infelizmente, né, por uma força maior aí, não só o Brasil, mas como o mundo, deu uma paralisada e a CBV não deu a chancela para nós de título, mas nós fizemos um trabalho muito bem feito, tanto é que nós terminamos em primeiro lugar, na primeira colocação da fase classificatória, e eu, Bruno Vilela, supervisor da equipe do Dentil Praia Clube, me considero bicampeão da Superliga. Ronei Bentes. Prazer falar com o Bruno, né? Meu conterrâneo lá de Tuiutaba. Aliás, está falando lá de Tuiutaba, né? Pois é. E eu perguntaria o seguinte, Bruno, o momento é de muita incerteza em relação ao que pode acontecer no futuro. No futebol, por exemplo, fala-se muito na redução dos salários dos jogadores, limitação de recursos. E no vôlei, como é que está a situação? O Praia, por exemplo, ele deve manter o mesmo nível de investimento na próxima temporada? Como é que está o planejamento de vocês diante dessa situação que estamos vivendo? Olá, Ronei. É um prazer estar falando com você aí. Pessoa que te viu crescer aí na televisão, comentando, sempre é um prazer estar falando com você aí. Estamos lutando para isso, né? Essa temporada terminou, mas ainda nós temos contratos a serem cumpridos até o mês que vem, onde nós já temos esse orçamento para arcar com todas essas despesas. Agora, na próxima temporada, 2020-2021, nós estamos aguardando ainda para a gente sair um pouquinho desse obscuro, né? Esperar dar uma clareada no mercado, dar uma clareada na economia do Brasil, para a gente sentar com os nossos patrocinadores, sentar com os nossos diretores, né? A gente sabe que nós vamos passar um momento difícil aí na economia e a gente precisa saber, né, como vai ser isso aí diante do nosso patrocinador. Mas nós estamos tranquilos. A nossa expectativa é que nós possamos aí ter o mesmo valor da temporada passada, ter o mesmo orçamento, para que nós possamos aí montar uma equipe forte, competitiva, para que nós possamos chegar nessas 5, 6 competições que nós temos no calendário e disputar títulos, que é o que nós estamos fazendo ultimamente pela nossa equipe, pelo Uberlândia e pelo Praia Clube. Matheus Adam. Tudo bem, Bruno? Prazer falar com você. Agora, a questão é o seguinte, os times de acesso, a divisão de acesso do campeonato de vôlei, os times conseguiram, né, foram premiados, entre aspas, com o acesso. Os times do descenso foram rebaixados. Como que fica pro Praia Clube ter a melhor campanha da fase classificatória e não ser considerado o campeão do vôlei? E eu te emendo a pergunta, como é que isso foi definido, hein, Bruno? Teve uma votação, vocês jogaram essa proposta, não, vamos declarar um campeão, e a CBV foi ao contrário, como que vocês definiram isso? Então, foi da seguinte forma, tudo que tem regras, elas existem para serem cumpridas, né? E se existem o descenso como existiu, onde desceu
a 11ª equipe e a 12ª equipe, que foi São Caetano e Valinhos, como desceu duas. Subiu Itajaí e subiu Brasília, né, com o término com a paralisação da Superliga A e Superliga B. O campeão da Superliga A, ele tem direito a duas competições no ano seguinte, que é o Sul-Americano e a Supercopa. Essa vaga já está determinada pela CBV, que a vaga é da nossa equipe, o Dentil Praia Clube. Então, por isso, mais uma vez, né, nós nos consideramos campeões, bicampeões da Superliga, devido a isso. Se existe uma regra onde quem tem essa chancela para disputar essas competições futuras, é o campeão da Superliga, e essa vaga ficou conosco, nós nos consideramos bicampeões da Superliga. No ano 2021, nós vamos estar disputando o Sul-Americano e vamos estar disputando a Supercopa. Respondendo a pergunta de como é feito isso, foi feita uma reunião entre os 8 clubes, né, que estavam disputando as quartas finais, né, da Superliga, os 8 classificados, e chegamos à conclusão que a gente não teria outra opção a não ser parar o campeonato, né? E aí cada clube vai olhar, infelizmente, né, para o seu lado, para o seu próprio clube, onde são rivais, né? E nós nos consideramos, nós lutamos para isso, nosso presidente da Federação Mineira lutou para isso na reunião, estava presente na reunião também. Queríamos a chancela de título, mas foi colocado em votação, onde os outros clubes achou que não, né, que termina a fase classificatória, fica com uma classificação, mas não tem título, não tem troféu, não tem medalha. Mas, enfim, nós, a nossa equipe, nos consideramos bicampeões da Superliga, tanto é que eu até brinco com os meus amigos, meus familiares, né? Mas a CBV não colocou lá como título e tal. É fácil, joga no Google lá e vê quem terminou em primeiro lugar na temporada. Você vai ver que foi o Dentil Praia Clube. Então, nós nos consideramos bicampeões. Tá certo. Agora, Bruno, você já disse que a expectativa é que o orçamento seja mantido, né, para a próxima temporada. E o torcedor quer saber o seguinte: quem fica e quem sai? Já tem alguma definição? Porque, por exemplo, o mercado está se movimentando, dizem que a Tandara está indo para o Osasco, a Fawcett já anunciou que vai encerrar a carreira, que já deixou o Praia Clube, né, que aposentou. Então, eu pergunto o seguinte: quem fica e quem sai? E também em relação ao Paulo Coco, se ele vai ser mantido para a próxima temporada, o que vocês já definiram até agora? Não, então, agora é um momento de muito burburinho, né? Todo mundo começa a falar que atleta tal está indo para tal time, atleta tal está vindo para a equipe do Dentil. É muito, muito boato. Como eu disse, agora nós estamos aguardando uma definição de saber como vai funcionar o nosso orçamento para a próxima temporada. Mas nós já estamos trabalhando sim, nós temos alguns nomes apalavrados, estamos aguardando só uma definição financeira mesmo para a gente saber como vai ser. E infelizmente hoje eu não posso passar nome para os donos da bola. Mas em breve nós vamos estar divulgando aí algumas renovações, algumas contratações, sim, porque nós já estamos trabalhando, mesmo com esse problema que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo, mas acreditamos que o nosso patrocinador vai continuar nos apoiando, a diretoria do Praia vai continuar nos apoiando financeiramente, a gente montar uma equipe forte e brigar por título, como a gente sempre vem brigando nesses últimos anos. Em relação à Fawcett, a Fawcett realmente aposentou, né, ela já saiu de casa muito cedo para a sua profissão, para jogar vôlei, e os pais já são um pouco de idade, né? Em janeiro ela reuniu conosco e falou que teve uma proposta para ser auxiliar técnico lá numa equipe universitária de voleibol. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ficou eternizada aí com o último ponto do nosso título, né, da Superliga, e desejamos para ela o maior sucesso do mundo. O Paulinho também está praticamente certo na equipe, só falta assinar mesmo o contrato, já está palavrado com a gente, mais uma temporada fica com a gente aí, faltando só oficialmente mesmo, está faltando alguns detalhes ainda a se acertar, mas ele provavelmente 99% fica com a gente aí para a próxima temporada. E vamos aqui continuar trabalhando aqui nos lados de fora da quadra para que o nosso torcedor possa ficar tranquilo aí, que nós vamos montar uma equipe competitiva para a próxima temporada também. Bruno Vilela, supervisor do Dentil Praia Clube. Ô Bruno, a gente agradece demais a sua atenção com os donos da bola. A gente sabe que você não tem quarentena, não tem nada. Você com certeza está trabalhando aí para fazer a montagem do time para a próxima temporada. Muito sucesso mais uma vez para todos vocês e contem com os donos da bola, porque a gente vai estar junto, tanto com o Uberlândia Gabarito, tanto com o Praia Clube. A gente faz questão de acompanhar e trazer o sucesso do esporte aqui da cidade de Uberlândia. E um abraço para você que está aí em Tuiutaba, aproveitando um pouquinho o tempo fresquinho de Tuiutaba. Eu que agradeço, eu estou aqui curtindo a família um pouco,
nesse lugar friozinho aqui, né, Ronei, que quase não faz calor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, sabendo da audiência do programa dos Donos da Bola, mandar um abraço pro meu amigo lá, Manuel Norato, né, que conseguiu essa vaga aí, muito, muito suada, né, Manuel? Que possa fazer uma grande campanha na Superliga aí, né? Parabéns mesmo, eu te acompanho há alguns anos, sei da luta que você faz diária aí para manter essa equipe e agora foi premiado com a vaga na Superliga A. Parabéns. Um abraço, muito obrigado. Valeu, Bruno. Com certeza o Manuel está acompanhando e o abraço é recíproco. A gente vai para o intervalo para os Donos da Bola e já tem o presidente do Uberlândia, Flávio Gomide, falando sobre a paralisação, como que vai afetar o time nesse Campeonato Mineiro. Os contratos estão suspensos. Voltamos já. De volta com os Donos da Bola na tela da sua Band Triângulo para mais de 3,5 milhões de espectadores, para mais de 120 cidades. Todo sábado é isso, hein? Às 11h30, às 18h50, você confere tudo do esporte da nossa região. Muito bom ter a sua companhia aqui na Band Triângulo. E a gente dá sequência falando de esporte nessa paralisação, só que não tá tudo parado não, seu Ronei Bento. Se eu acho que tá parado, não tá não. Porque tem time aí no bastidor trabalhando. Os bastidores estão fervendo, né? Demais, demais. E falando em bastidor, nós contatamos essa semana o presidente do Uberlândia Esporte Clube, o Flávio Gomide, que gentilmente gravou um vídeo pra gente explicando a situação, porque em Patos de Minas a URT mandou todo mundo embora. Em Patrocínio, o Patrocinense mandou todo mundo embora. E Uberlândia, como é que fica nessa situação? Flávio Gomide, nos Donos da Bola. Tudo bem, Flávio? Olá, Vitor Albergaria, Ronei Bentes, Matheus Ada, amigos do Donos da Bola, da Band. É um prazer falar com vocês. Assim como vocês perguntaram, caros amigos, a situação do Uberlândia Esporte, nós estamos tentando de todas as formas não prejudicar a instituição, comissão técnica, atletas e suas famílias, respectivamente. Nós temos conversado com vários presidentes de equipes do Brasil inteiro. A situação ela é caótica no futebol do interior brasileiro, tá? Nós temos conversado com vários dirigentes que já, infelizmente, não por maldade, mas eles já demitiram, mandaram embora todos os seus elencos para continuar o campeonato quando retornar, com exceção do amazonense, né? O Brasil inteiro ainda está na expectativa. No Campeonato Mineiro nós cremos que ele vai retornar e nós tivemos uma posição um pouco diferente. Nós vamos manter os contratos com todos os atletas, mas fizemos uma negociação com o nosso elenco para não abandonar eles nessa situação muito difícil. Haja visto que nosso grupo, em se tratando só de Uberlândia Esporte, é um grupo muito unido, é uma turma muito boa, famílias, atletas que não deram problemas. Os problemas, o mal que nós tivemos no começo do campeonato, a diretoria já extirpou, já cortou. E aí com o retorno, com a chegada do Luizinho Lopes, nós conseguimos reverter o quadro, saímos da zona de rebaixamento. Hoje estamos na zona de classificação da Série D. Estamos garantidos na primeira divisão do Campeonato Mineiro de 2021. Então nós temos que honrar quem lutou por nós e a gente tenta ser justo da melhor forma possível. Como que nós fizemos aqui? Fizemos um acordo, né, que está sendo homologado, inclusive com nossos advogados na Justiça do Trabalho, para a gente suspender temporariamente o contrato enquanto eles não estão trabalhando, né, que será o mês de abril. Eles terminaram os trabalhos no dia 16 de março, mas o Uberlândia Esporte vai honrar com todo o mês de março. Nós vamos pagar o mês cheio, nós vamos pagar o mês de março completo, em duas parcelas, 15 de abril e 15 de maio. Essa é a alternativa que nós tivemos, é melhor a gente estar resguardando, recebe uma parte, recebe outra, vamos segurar aí durante esse período de quarentena. Enquanto isso, a diretoria, que está tendo muitas dificuldades, haja visto que os nossos parceiros, nossos patrocinadores, parceiros, inquilinos, eles dependem do comércio, eles dependem da venda, né? Então, o elenco do Uberlândia Esporte, a situação é caótica, mas nós temos que manter o controle, porque nós cremos também que quando o campeonato voltar, os atletas eles têm compromisso, o time já deu liga, cremos que o Uberlândia Esporte foi prejudicado, que era o clube do interior que estava mais em ascensão.
Se vocês analisarem, depois da chegada do Luizinho Lopes, nosso treinador e parceiro, o Uberlândia Esporte, se o campeonato começasse dali, hoje nós estaríamos em terceiro lugar na tabela, mas o campeonato tem todo o seu contexto e graças a Deus a diretoria conseguiu reverter essa situação e agora vai tentar ser justa com todo mundo. Esperamos que o campeonato volte o mais rápido possível, em maio, logo depois desse estado de calamidade. Ninguém tem culpa de nada, mas o Uberlândia está tentando agir da melhor forma, da mais humana possível, tá bom? Queria agradecer aí vocês o espaço, dizer aí o Ronei Bentes que eu sou fã dele, desde pequenininho, Ronei, eu ia correndo para televisão para esperar a classificação do Verdão, que você era o âncora dos jornais que comandavam as notícias do Verdão e eu tenho ótimas memórias aí de você. Um abraço aí também ao Vitor Albergari, ao Matheus, que Deus abençoe a todos. Um abraço. Valeu, presida. E olha, o Bruno Vilela já falou, o Flávio Gomide já falou. Eu também era seu fã pequenininho, Ronei Bentes. Uma fala muito sensata do presidente Flávio Gomide, né? Muito obrigado aí ao Flávio Gomide pela referência, né? Agradeço, pessoal. Sinal que eu tô há muito tempo. Você tem uma história aí, né, Ronei? Tem uma história aí, né? Mas, se for parar pra contar aqui, vai dar uns 2 programas. Vai. Não, fiel, né, Ronei? Dependendo do tempo dessa quarentena, a gente faz um especial Ronei Bentes aqui. Audiência seletiva, né, Ronei? É verdade. Eu agradeço a todo mundo. Mas é o seguinte, eu queria parabenizar ao presidente do Uberlândia, aos dirigentes do Verdão, porque eles estão pensando, acima de tudo, nas pessoas, não é? Não só na instituição. Estão tentando preservar o emprego, né? Fizeram uma negociação, vão manter os jogadores aí sob contrato até que essa situação se resolva, que tudo possa ser definido e que o Uberlândia possa, e cada um possa seguir o seu caminho da melhor maneira possível. Acredito que realmente o Uberlândia encontrou uma boa saída para poder passar por essa fase difícil que a gente está vivendo agora. Ô Matheus, o Patrocinense não conta com o retorno do campeonato, a URT manteve só os jogadores, os meninos mesmo, que ganham menos, né? A gente está vendo inclusive uma nota do técnico do Patrocinense, o Thiago Oliveira, agradecendo esses serviços prestados ao time de patrocínio, que começou um pouco antes da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ele conseguiu levar a equipe até as oitavas de final, perdeu para o Juazeirense nos pênaltis e vinha fazendo uma boa campanha, né, nesse campeonato mineiro. E inclusive eu até conversei com ele, professor, e se tiver troféu em confidência? Falou, não sei, parece que vai cancelar esse troféu em confidência e a expectativa que nós temos é que o campeonato não volte. Se voltar, nós não estamos nesse projeto. Fica difícil, né? Fica difícil para todo mundo. A gente sabe que cada clube tem a sua situação financeira. O Uberlândia aparentemente conseguiu uma forma de não prejudicar, tanto se o campeonato resolver voltar, o Uberlândia ainda tem o time, né? Os contratados. Mas não são todas as equipes que têm essa condição de conseguir uma negociação, até mesmo questão de salários, que os caras às vezes, cada um tem a sua realidade, mas enfim, às vezes é prioridade, sempre na verdade, né? Então, assim, é complicado a gente tentar dar um veredito, o campeonato tinha que voltar, não tinha, porque são empresas, né? A gente vê muito comércio fechado, a maioria dos patrocinadores dos clubes são empresas de comércio que dependem do povo para vender e uma coisa vai levar na outra. Então a gente torce para que logo se resolva isso, né? Maravilha, nós vamos para o último intervalo dos Donos da Bola de hoje. Daqui a pouco, conexão direta com Belo Horizonte. O Everton Guimarães trazendo pra gente os detalhes dos times da capital. Tem mais Donos da Bola, não sai daí, voltamos já. De volta com os Donos da Bola na tela da sua Band Triângulo e já vamos direto conversar com os Donos da Bola BH. O Everton Guimarães traz pra gente os detalhes das equipes lá da capital, Atlético e Cruzeiro reduzindo os salários. Como é que tá essa situação? Fala, Everton. Alô, pessoal da Band Triângulo. Um grande abraço a todos. Bom, daqui de Belo Horizonte a gente atualiza as informações de Atlético e Cruzeiro. A bola tá parada, não tem atividade, não é novidade para ninguém, mas os departamentos jurídicos dos clubes andam trabalhando e muito, né? O primeiro deles, o Atlético, o departamento jurídico do Atlético, discutiu, colocou, inclusive, antes do anúncio, a questão do risco jurídico da operação em discussão, né, entre todos do departamento jurídico do Atlético e decidiram pela redução salarial lá no Atlético, de 25% a partir daquele profissional
que ganha acima de 5 mil. Isso passa por todos, comissão técnica, diretoria e também e principalmente os jogadores. O Cruzeiro, com um pouco de atraso, fez a mesma operação. Só que tem uma pequena diferença. O Cruzeiro anunciou que, através de uma nota oficial, os jogadores saem de férias. Na volta das férias, caso o futebol ainda esteja parado, aí sim eles fariam a redução salarial também de 25%, que está dentro da legislação. Isso vale para o Atlético, vale para o Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético podem ter lá na frente algum tipo de problema jurídico em cima disso? É o que ninguém sabe. Foi um assunto discutido aqui nos Donos da Bola, com advogado trabalhista, com representante jurídico do Sindicato dos Atletas. E o que se sabe é que, bom, o que está dentro da legislação, e aí tem uma parte dos salários dos jogadores, por exemplo, que está na carteira de trabalho, o resto é direito de imagem. Como é que fica essa situação lá na frente? Ninguém sabe. Agora, por motivo de força maior, o clube pode fazer desde que retira-se ou de que retirado da parte que está o registro profissional. Isso é legal, segundo especialistas. Mas se vai ter problema lá na frente, só o tempo dirá. São as informações aqui de Belo Horizonte. Um grande abraço a todo o Triângulo Mineiro e até um breve retorno. Valeu, pessoal. Valeu, Everton. Pois é, a gente estava até comentando enquanto o Everton estava trazendo informações. A situação do Cruzeiro ela é dramática, mas o Atlético tem a MRV lá atrás, né, botando grana na Arena também, que deve sair até 2022, né, Ronei? E o Atlético, me parece que a exemplo do Uberlândia, também encontrou aí uma alternativa interessante para poder passar por esse momento complicado aí. Porque é muito simples você dizer, jogador de futebol ganha muito e tal, não custa nada reduzir o salário 25%, 30%. Mas a gente está falando de 3%. Do universo dos jogadores de futebol. A preocupação maior é com os jogadores da Série C, da Série D, do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Campeonato Mineiro Módulo 2. Essa é a grande preocupação. Porque os que ganham muito, esses aí têm reservas, podem passar aí um tempo sem receber ou até com o salário um pouco reduzido. Eu acredito que, nesse momento, cada um resolve a sua maneira, né? Para tentar sair da crise. Rapidinho, seu Matheus, porque a gente tem que dar as nossas dicas de quarentena. Vai lá. Sim, igual o Rony falou, né? O Galo, ele é o time que mais está, parece que, entre aspas, acomodado com essa situação, tendo em vista que a MRV está colocando dinheiro em estádio, em contratação, tanto é que o Sampaoli foi uma ajuda da MRV para conseguir fechar contrato de salário, enfim. A gente torce para que logo tudo se resolva. Maravilha, e o Atlético também fazendo grandes contratações. Bom, para a gente fechar os Donos da Bola de hoje, a gente traz as dicas dessa quarentena, né? A gente tá em casa muitas vezes sem fazer nada e a dica que eu trago para vocês é esse livro maravilhoso do Odival Ferreira, Uberlândia Esporte Clube, a história e seus personagens, trazendo um pouquinho da história do Uberlândia Esporte. São 380 páginas, falando um pouco sobre a história do Uberlândia. Recomendo, do professor Odival Ferreira. Ronei Bentes, você tem sugestão aí pra gente? Você roubou minha sugestão, né? Parece aí. Esse aqui é uma enciclopédia, né? Grande Odival Ferreira, já tive a oportunidade de ler. Ele me presenteou com um livro autografado, né? E eu tive a oportunidade de ler esse livro aí. Eu poderia indicar vários livros relacionados ao esporte, por exemplo, série, filme, Guga, um brasileiro, né? Que é a história do Guga, Bernardinho transformando o suor em ouro. Mas vou indicar um livro que eu estou lendo agora, estou gostando muito. É Amando Pablo e Odiando Escobar, que é a história do mega traficante Pablo Escobar, que de uma forma ou de outra foi ligado também ao futebol, porque foi o homem forte do Atlético Nacional de Medellín, inclusive levando o time ao título da Taça Libertadores. Rapidinho, Matheus, vai lá. A minha dica é Nasce uma Lenda, que é a história do Antonioni Griezmann, craque do Barcelona, e que está disponível na Netflix. Maravilha, então, pessoal. Então, Nasce uma Lenda, Amando Pablo, Odiando Escobar e o meu Uberlândia Esporte Clube, a história e seus personagens. Valeu, seu Ronê, até semana que vem. Ok, valeu, um bom final de semana a todos, até na próxima semana. Valeu, seu Matheus Adam. Valeu, Vitor, até semana que vem, bom final de semana a todo mundo. Valeu, pessoal, um grande abraço, abraçar o pessoal da Polo Air, sempre dando aquela força pra gente no figurino. Mandar um abraço também pro Edilson, lá da equipe Hair, que tá atendendo o home office, precisava dar um trato no cabelo, ele mandou mensagem, falou, não, vem aqui pra você aparecer bonito nos Donos da Bola. Tamo de volta, sábado que vem, 11h30 e 18h50, até mais.